A tão aguardada COP30 começou envolvida em manifestação, discussões e importantes ausências políticas. A maior delas é do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O líder da potência que mais lançou gases poluidores na história da humanidade ignorou completamente a agenda ambiental e a Conferência do Clima em Belém do Pará. No discurso de abertura, o presidente Lula fez falas duras. Numa delas, disse que as emergências climáticas não são mais uma ameaça do futuro, mas sim uma tragédia do presente. O governo brasileiro enfrenta críticas por ter autorizado a exploração da foz da Amazônia. O IBAMA concedeu a licença para que a Petrobras estude a exploração da faixa litorânea, que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte. A proximidade com a floresta amazônica preocupa ambientalistas e populações indígenas, além de expor a contradição fundamental do nosso tempo. Como conciliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade? Apesar das contradições que também estão presentes em outras nações, o encontro tem definido também iniciativas para mitigar os efeitos da devastação ambiental. Algumas iniciativas começaram a sair do papel. Noruega, Indonésia e França anunciaram investimentos para um fundo de florestas tropicais para sempre, que vai ser liderado pelo Brasil. O fundo já arrecadou mais de 5,5 bilhões de dólares. Quinta-feira, 13 de novembro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Em Detalhe está começando, o videocast que vai ao ar de segunda a sexta-feira e todos os dias a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje o meu convidado é o Juliano Medeiros, que é nosso companheiro aqui do ICL, historiador, cientista político, também pesquisador na área de meio ambiente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bem-vindo, Juliano. Acho que é a sua primeira vez no Em Detalhes, hein? No N2 já fizemos muita dupla, mas aqui é a primeira vez. Olá, Gabriela. Um prazer estar contigo. Um abraço para todos os nossos ouvintes e espectadores do Em Detalhes. Eu falando aqui direto de Belém do Pará, onde começou essa semana a COP30. Muita expectativa em torno desse evento. Vai ser um prazer explorar tudo com você e com os nossos espectadores. Vamos falar um pouco sobre isso antes até da gente entrar em temas mais específicos. Eu quero te perguntar de uma experiência mais ampla de cobertura dessa COP, porque você tem uma experiência cobrindo outras, né? O que você destacaria até agora, porque o evento ainda vai durar até o final da semana que vem, em Belém, e toda a COP tem um compromisso também dos países de checar como é que está o cumprimento dos acordos, enfim, criar novos, financiamento. O que você observa de avanço, o que você destaca dessa primeira semana? Bom, primeiro, Gabi, essa COP ela é muito diferente das últimas. Nós tivemos 3 COPs realizadas em países antidemocráticos, ou pouco democráticos, ou nada democráticos. A gente teve a COP29 acontecendo no Azerbaijão, em Baku, a COP28 acontecendo nos Emirados Árabes Unidos, a COP27 acontecendo no Egito, né? 3 países que não permitem a liberdade de manifestação, uma participação ativa da sociedade civil nos debates que envolvem a Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas e outros espaços também, eventos internacionais. Antes disso, a gente teve uma COP em Glasgow, na Escócia, que foi no meio da pandemia, então também muitas restrições sanitárias. Então é a primeira vez em muito tempo que a gente tem uma COP realizada num país democrático, onde há liberdade de manifestação, onde a sociedade civil está organizada. Em paralelo à estrutura da COP, né, da própria Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, está acontecendo a Cúpula dos Povos, que é um grande evento promovido pela sociedade civil, por ONGs, movimentos sociais, né? Belém é uma cidade com um forte histórico de participação da sociedade civil no debate público. Já teve vários governos progressistas, governos de esquerda, já teve encontros muito marcantes. No final dos anos 90, o encontro da humanidade contra o neoliberalismo. Enfim, Belém tem uma tradição de debate público, de participação social, e a COP acontecer nesse contexto, portanto, por si só, já aporta um elemento muito importante em comparação com as últimas edições da conferência que aconteceram em outros países. O segundo aspecto, claro, é que ela acontece
na Amazônia, né? E na Amazônia se gera uma grande expectativa. A Amazônia, a preservação florestal, a preservação ambiental é um elemento muito importante no combate às mudanças climáticas, em particular, a uma das frentes que a gente chama de mitigação, ou seja, redução de gases de efeito estufa. A floresta cumpre um papel importante para a retenção desses gases na atmosfera. E o Brasil tem, obviamente, desse ponto de vista, um papel chave na transição, né? O Brasil, junto com o Congo e a Indonésia, retém a maior quantidade das florestas tropicais úmidas do planeta e, portanto, tem um papel importante. A preservação das florestas tem um papel importante. Fazer a COP aqui lança a luz sobre esse debate. Mas, claro, Gabi, como todas as outras COPs, tem vários temas em discussão. O financiamento climático é o principal deles, porque é um tema que está travado há mais tempo. O mecanismo do Acordo de Paris, só para quem está nos ouvindo entender, ele tem uma série de regras, de combinados, de procedimentos, mas tudo só funciona, o mecanismo como um todo só funciona se tiver financiamento. Ou seja, é como se fosse uma grande engrenagem, um relógio que está sem pilha. Ele só funciona se tiver a pilha para poder rodar o relógio. E hoje, o sistema que o Acordo de Paris estruturou está sem financiamento, né? Então, hoje é um dos grandes debates também, além do debate da preservação florestal, claro, o debate sobre financiamento. Você destacou vários aspectos super importantes e a gente vai ter o desafio aqui de falar sobre tudo isso em meia hora, mas vou começar sobre esses países que são signatários do Acordo de Paris, né, que tem o objetivo de reduzir as emissões, limitar o aquecimento também. Dentro disso, como você já explicou, tem as NDCs, que são essas metas que são colocadas para os países com esse compromisso de evitar o colapso climático. O embaixador Maurício Lírio, que é secretário do Clima da COP30, já deu uma declaração pública dizendo que se decepcionou, né, com a quantidade de NDCs que foram entregues até agora pelos países. Como é que você tem observado tudo isso? Houve algum avanço, levando em consideração a quantidade de entregas que a gente teve até agora? O Brasil foi líder na entrega das NDCs. O Brasil foi o primeiro país a entregar as suas contribuições no começo do ano, logo depois da COP do Azerbaijão. Um pouco nessa lógica de liderar o debate, liderar o processo que ia ser, digamos, cruzado entre Baku e Belém, digamos, né? O chamado roadmap, né? O mapa do caminho entre Baku e Belém, que é os termos do debate daquilo que tem que ser resolvido no período de um ano, né? A COP, é sempre bom lembrar, Gabi, ele é um evento de 2 semanas, mas durante as outras 50 semanas do ano, o sistema que debate mudanças climáticas está funcionando. O painel de cientistas, que é o IPCC, a conferência que acontece no meio do ano em Bonn, na Alemanha também, os mecanismos, os órgãos subsidiários, acessórios, técnicos seguem funcionando, tá? Então a COP é um momento onde todo esse processo de debate do clima, ele ganha, digamos, uma dimensão mais pública, mas ele funciona o ano inteiro. Então o Brasil ser o primeiro a apresentar suas metas era justamente para estimular os outros países a fazerem isso também o mais cedo possível, porque quanto mais metas fossem apresentadas, mais condições a COP de Belém teria de avaliar por onde que o caminho está indo. Nós tivemos, o último número que eu tinha visto, tinha sido cerca de 70 NDCs apresentadas das 195 países que são signatários do Acordo de Paris. Então, é muito pouco, falta ainda muita meta para ser apresentada. E só para quem está nos ouvindo entender como é que funciona, né? O principal instrumento acordado no Acordo de Paris é justamente o papel que cada país tem, que é voluntário, eles aderem voluntariamente ao Acordo de Paris e aí passam a ter obrigações. Entre essas obrigações, apresentar as suas metas para a redução de emissão de gases de efeito estufa, preservação ambiental, enfim, a contribuição que cada país pode dar. Cada país tem uma realidade diferente. Tem países que têm economias altamente carbonizadas, isso quer dizer que economias que basicamente dependem da sua matriz energética da queima de petróleo ou da queima de carvão. Para essas economias, o fundamental é a redução dessas emissões. Portanto, eletrificar a sua matriz energética ou sua frota de automóveis, buscar fontes de energia limpa. No caso do Brasil, nossa principal fonte de emissões de gás de efeito estufa está no desmatamento e na agropecuária. Então, as nossas metas são muito diferentes, por exemplo, de um país como a China, que é um país altamente industrializado e hoje é o maior emissor de gás de efeito estufa. Então, que os países coloquem na mesa as suas metas é muito importante para o mecanismo poder funcionar.
né? Há um estudo que foi divulgado esses dias que mostra que, analisando as metas do ciclo que está se encerrando, claro que ainda não tem os dados de 2024 e não tem os dados de 2025, mas os dados preliminares mostram que só 32% das metas foram cumpridas. Ou seja, não só as metas eram insuficientes para manter aquele que é o grande objetivo do Acordo de Paris, que é manter as temperaturas do planeta até 1,5 graus acima do período pré-industrial, das temperaturas registradas no período pré-industrial. Não foi, nem as metas que foram apresentadas eram suficientes e nem essas metas insuficientes foram cumpridas. Então, a gente tem um problema, a conta não fecha. Isso vai criando o que se diz aqui nas COPs, o gap climático, né? Um fosso que vai se abrindo, né? Uma diferença que vai se abrindo entre aquilo que se quer alcançar, 1,5 graus acima do período pré-industrial, e aquilo que os países estão fazendo para conter o aquecimento global nessa marca. Então, não são boas as notícias do que tem chegado das metas de cada país, Gabi. E o que esses países têm que fazer de acordo com as suas particularidades. Isso é muito importante que você traz aqui, Juliano. Olhando para os Estados Unidos, né, tem uma incógnita em relação às emissões. O país, desde que o Donald Trump assumiu o governo, saiu do Acordo de Paris, né? Tinha uma meta já imposta para reduzir as emissões também. Não foi para a COP, o presidente dos Estados Unidos, e também não mandou ninguém para ir. O Jamil Chad, que é nosso colunista, escreveu também para o UOL, fez uma reportagem sobre a influência do Trump sobre outros países nas negociações dentro da COP. Então, apesar de não ter a presença física dos Estados Unidos, tudo está funcionando de acordo com o que quer os Estados Unidos, né? Então, como é que você tem visto esse impacto da ausência, de uma maneira geral, e, por outro lado, os aliados do Trump atuando, né, que podem atuar como uma espécie de cavalo de Troia para minar esses avanços? Primeiro preciso lembrar, Gabi, que o Acordo de Paris, que foi assinado 10 anos atrás, também ele é resultado de uma convergência astral, digamos assim, né? De ter vários governos que reconheciam a gravidade da crise climática, né? A gravidade das mudanças climáticas ao mesmo tempo. Então você tinha o Barack Obama nos Estados Unidos, que não tinha uma agenda negacionista. Você tinha o Hu Jintao na China, que era o presidente da China naquela altura e começou a discutir um plano de transição energética e viu nessa transição uma oportunidade também de desenvolver certos setores da indústria chinesa. Você tinha já a União Europeia também, já há muito tempo, protagonista do debate sobre mudanças climáticas, mesmo aqui na América do Sul, vários governos progressistas, enfim, havia ali uma convergência de esforços, né, de governos que reconheciam o problema e que conseguiram chegar a um entendimento. A ratificação por parte dos Estados Unidos e da China do Acordo de Paris, logo depois da COP que aconteceu em Le Bourget, em 2015, foi fundamental, porque isso gerou uma confiança em torno do acordo. Se os Estados Unidos e a China, que são os dois maiores emissores de gases de efeito estufa, estão firmando, eu sou de um país menos central, digamos assim, ou menos relevante nessas emissões, preciso também entrar no barco. Então, houve ali uma confluência, né? E um dos problemas do acordo é exatamente esse. Troca o governo, você pode ir perdendo tração nesse esforço, né? O Donald Trump é assumidamente um negacionista do clima. O Brasil também já teve uma postura também com o Bolsonaro, nos 4 anos em que foi presidente, uma postura muito ruim nas COPs, mesmo na época do governo do Temer também tinha dificuldades. Então, essas trocas, né, de mandatários nos países democráticos acabam trazendo consigo essa dificuldade. Os Estados Unidos lideram um grupo, Gabi, nem todo mundo sabe, porque a COP ela tem que produzir tudo por consenso. Imagina como é difícil produzir consenso entre 196 países. Imagina um condomínio com 196 apartamentos, onde você tem lá o cara da cobertura e o prédio tá ruindo, tá? O prédio precisa de uma série de reformas estruturais. E você tem que colocar no mesmo grau de acordo o dono da cobertura, os donos dos apartamentos mais antigos, o pessoal que mora no subsolo, ou seja, todo mundo tem que chegar no consenso. Isso é muito difícil de se produzir. Então, para que o sistema funcione de forma mais ágil, são formados grupos dentro da COP, né? Então, tem o grupo G mais 77, que é o grupo dos 77 maiores países, que são os países em desenvolvimento. Tem o grupo da União Europeia, tem o grupo da União Africana. E tem um grupo que chama Umbrella Group, que seria mais ou menos o grupo guarda-chuva, onde estão economias altamente poluentes, como Estados Unidos, Austrália,
Canadá, a própria China, né, que são países muito industrializados, muito desenvolvidos, e nesse grupo, o Japão também faz parte, e nesse grupo os Estados Unidos exercem grande influência. Então o fato do Trump não ter mandado um representante não diminui, digamos, a força desse bloco, porque são economias, como eu disse, muito fortes, muito carbonizadas, ou seja, economias que dependem muito da queima de combustíveis fósseis, né? E o fato de ter um país tão importante como os Estados Unidos numa linha negacionista meio que tira um pouco a responsabilidade dos demais dentro desse grupo, né? Então, de fato, tem um impacto. Claro, o clima, que é um clima bom, é um clima das pessoas estão... Como toda a COP, ela começa com um clima de muita expectativa, de que vai dar tudo certo. Esse é o clima, então a ausência dos Estados Unidos não está produzindo exatamente um clima de apreensão ou de dúvida, mas quem está por dentro mesmo dos debates da COP e das negociações sabe que ter um negacionista na Casa Branca atrapalha bastante a gente chegar nos resultados que são os resultados almejados pelo Acordo de Paris, né? Sem dúvida. E você falou sobre esse clima que tem um otimismo assim no ar. Tem um tom também de otimismo nas falas do presidente Lula, mas também de muita firmeza. A gente assistiu discursos importantes do Lula na COP, falando sobre negacionismo climático, então indo na contramão, por exemplo, de lideranças como a do governo Trump, isso é muito importante, falando sobre iniciativas para esse financiamento, né, no combate às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um momento que teriam muitas críticas, a gente assistiria muitas críticas acontecendo ali no evento, porque o governo, né, tá sendo, acho que é coisa de um mês, mais ou menos, a gente teve aquela autorização do IBAMA para a Petrobras perfurar um poço em busca de petróleo ali na bacia da Foz do Amazonas. Então, já se imaginava que seria palco a COP de muitas críticas nesse sentido, e de fato está sendo. Eu quero te ouvir sobre isso, até porque a gente teve no terceiro dia uma manifestação de indígenas, majoritariamente, dentro da COP, além de protestos nos arredores, que eu acho que é muito reflexo disso, de ser uma COP muito diferente das últimas, justamente porque é um país democrático, onde as pessoas podem se manifestar, colocar suas opiniões de forma muito livre, né? E o que trouxe um tom muito popular para essa COP também, trazer as demandas da população, e isso é importante. Pois é, só corrigir uma informação que eu dei agora há pouco, Gabi. O Umbrella Group, o grupo guarda-chuva, ele é formado por Estados Unidos, Japão, Canadá, Nova Zelândia, Austrália e Noruega. É a turma linha dura da industrialização, né? E essa turma que é muito influenciada também pelos Estados Unidos. Mas voltando a esse tema, as falas do presidente Lula, elas apontaram de forma correta quais são os grandes desafios: financiamento climático, garantir que os países que se desenvolveram às custas da queima de petróleo, de carvão e da emissão de gás de efeito estufa assumam a sua responsabilidade diante da crise climática, que ajudem os países em desenvolvimento, os países mais pobres, a enfrentarem a sua transição. Ressaltou a importância de ter um protagonismo desses países, deles terem que agir rápido, de agirem agora, porque a situação vai se agravando ano a ano. Ressaltou como que é absurdo que o mundo esteja queimando literalmente 2 trilhões de dólares por ano com guerras, com conflitos armados, com genocídios, enquanto não é capaz de aportar 1,3 trilhão de dólares, que é o que se imagina que seria necessário para viabilizar uma transição rápida e eficiente para fora dos combustíveis fósseis. Então, cerca de 26% das nossas emissões vem da agropecuária, ou seja, do processo entérico dos bovinos, que emite metano. Nós temos 250 milhões de cabeças de gado no Brasil, mais cabeças de gado do que brasileiros no solo do país. Então, isso tem uma contribuição importante na emissão de metano, que é um gás muito, muito pesado e que também tem uma contribuição muito grande no aquecimento global, embora seja um gás que fique menos tempo na atmosfera em comparação com o dióxido de carbono. E a gente tem quase metade das nossas emissões, 40 e poucos por cento, vem do que se chama na classificação científica de mudanças do uso do solo, que significa desmatamento. Então, diminuir o desmatamento é muito importante dentro do que são as metas do Brasil, tá? Então, dentro, como você mencionou, da característica da nossa economia, do nosso país, reduzir o desmatamento é a principal contribuição que o Brasil pode dar, sem sombra de dúvida. Mas, em paralelo a isso, a gente também emite dióxido de carbono, seja através do nosso sistema de transportes, do nosso modelo industrial,
as nossas emissões de dióxido de carbono passam dos 10%, e nós temos aí um debate sobre ampliar a exploração de petróleo no Brasil, em particular numa região ambientalmente sensível, que é a margem equatorial e, mais particularmente, a bacia sedimentar da Foz do Amazonas, que vai ali de Belém, aqui onde nós estamos, até a fronteira com a Guiana Inglesa. O que significa isso, Gabi? Que o Brasil, na prática, vai na contramão de todas as orientações da comunidade científica de não expansão dos combustíveis fósseis. O que nós estamos dizendo é o seguinte: nenhum ambientalista em sã consciência está defendendo que a Petrobras feche as portas amanhã, que o Brasil pare de explorar petróleo amanhã, o que a gente faça uma transição abrupta que gere qualquer instabilidade no nosso modelo econômico e produtivo. Mas há uma orientação expressa, clara, do IPCC, da Agência Internacional de Energia das Nações Unidas, de que se a gente quiser conter o aquecimento global, nós temos que iniciar um período de redução da exploração de combustíveis fósseis e não aumento da exploração desses combustíveis. Então, abrir uma nova fronteira de exploração dos combustíveis fósseis, em particular numa região que presta serviços ambientais tão importantes quanto a Amazônia, é um contrassenso e tem sim sido alvo de críticas do movimento socioambiental brasileiro. E a Petrobras, termino com isso, a Petrobras teria um papel importante a cumprir, Gabi, porque ela não está fazendo como outras petroleiras privadas começaram a fazer, que é se transformar numa empresa de energia. Isso. Hoje, o percentual de investimentos da Petrobras em energias renováveis é de apenas 6%. Então, o grosso dos investimentos da Petrobras está sendo ainda em ampliar a exploração de combustíveis fósseis, né? Mesmo o investimento em refino para diminuir custos ainda é bastante menor em comparação com a expansão das atividades da companhia para a exploração de novas fronteiras. Então, tem essa contradição, tem esse mal-estar, isso não vai se resolver no curto prazo, né? Com certeza, e acho que essas contradições, elas são muito claras, mas você trouxe dados para embasamento de como é que está a situação nesse momento. Então, te agradeço por isso e quero trazer as iniciativas importantes também do governo brasileiro que você tem acompanhado. Tem o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né? O maior aporte prometido vem da Noruega, a gente falou da Noruega, é de 3 bilhões de dólares em 10 anos, mas também tem um contrassenso nisso, né? Quando a gente olha para as nações. A Noruega é a maior acionista, por exemplo, de uma mineradora denunciada por contaminação aqui no Brasil, na Amazônia. Então, a Noruega, que critica tanto políticas ambientais aqui do Brasil, tem processos de contaminação de rios, de comunidades, de Barcarena, uma das regiões mais poluídas até da floresta amazônica. Eu estou aqui só trazendo um exemplo, mas para mostrar como a COP tem contradições muito fortes, né? Olhando para o TFF, tem uma expectativa do investimento da Alemanha também. Eu quero que você traga um pouco para a gente de como estão os valores até agora, ainda é pouco, quanto que o Brasil espera reunir em verbas públicas até o final de 2026, para que vai servir esse fundo? Para quem não está acompanhando, quer dizer, como eu já disse, tem um problema em relação ao financiamento climático, tá? O que é financiamento climático? Financiar os mecanismos que podem viabilizar o Acordo de Paris, né? Ou seja, fazer com que os países invistam mais em energias renováveis, em sistemas produtivos de baixo carbono e por aí vai. E, claro, também em adaptação, porque há uma série de mudanças do clima que já não podem mais ser revertidas, e que vão gerar enchentes, vão gerar deslizamento de encostas, vão gerar períodos de seca, vão gerar uma série de mudanças que a gente já está vendo, como foi o caso agora do tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, as enchentes no Rio Grande do Sul ou a seca no Amazonas ano passado. Ou seja, uma parte das mudanças climáticas já é uma realidade. Então você precisa ter investimentos em adaptação, adaptar as cidades, os territórios para sofrerem o mínimo possível com as mudanças do clima. Mitigação, que é redução da emissão de gás de efeito estufa para não piorar a situação, né? Financiamento para que tudo isso possa ser feito e um item que chama perdas e danos, que é a compensação daquelas comunidades, empresas, enfim, cidades que forem impactadas por essas mudanças. Então, para tudo isso precisa de dinheiro, né? E como a gente já comentou, o dinheiro não está chegando. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, na COP de Copenhague, em 2009, havia uma promessa de 100 bilhões de dólares por ano, né, de financiamento climático.
2009, tá? Nós estamos em 2025, são 16 anos, e agora o financiamento climático está em torno de 145 bilhões ao ano, quando os cálculos já dizem que seria preciso 1,3 trilhão. Então, veja, o gap é imenso. Então, claro, qualquer medida que possa ter como propósito trazer dinheiro para preservar a floresta, para fazer dinheiro chegar nas comunidades, para essas comunidades se adaptarem, que chegar nos territórios, é muito bem-vindo. Então, o TFFF é um mecanismo, que é a sigla em inglês para Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né? Forever Found for Forest, Tropical Forest, algo assim. E esse fundo, ele é voluntário, os países aderem a ele promete remunerar em $4 por hectare as áreas que forem preservadas. Então é um fundo que também tem como propósito chegar recurso nas comunidades, mas tem alguns problemas. O problema primeiro é que é pouco dinheiro, né? Esse dinheiro não é suficiente para financiar a transição no Brasil e nos países da região. Segundo é que há muitas dúvidas de como esse dinheiro vai chegar nas comunidades que precisam ser beneficiadas, né? Quem vai gerir isso é o Banco Mundial, não é o governo brasileiro, só para deixar bem claro, tá? Nem o governo do Pará, do Amazonas, enfim, é o Banco Mundial que gerencia tudo isso. E uma crítica mais conceitual, que é a ideia de que seria mais uma forma de financiarizar os serviços prestados pela natureza, né? Ao invés de combater o desmatamento, combater a grilagem, combater o agronegócio predatório, enfim, tem uma política de enfrentamento, o que a gente vai fazer é pagar para as pessoas não cometerem crimes, né? Ou pagar para as pessoas não fazerem aquilo que fazem há centenas de anos no Brasil, que é detonar com a floresta, com a cobertura vegetal do país. Então, há uma crítica também nesse sentido, né? De que, afinal de contas, será que esse é o melhor instrumento, né? Pagar alguém para que ela não cometa um crime? Então, tem essa crítica também. Mas é um esforço, mais um esforço para ajudar. Se falam muitos valores, já se falou em $30 bilhões até o final do ano, se falou em 70 bilhões como uma meta de curto prazo para o fundo, né? A verdade é que o que chegou até agora foi muito pouco, né? E eu vi uma doação essa semana, Gabi, que foi assim, deu vontade de dar uma risada, sabe? De rir alto, porque foi a doação da Suíça, né? A Suíça, que é um paraíso fiscal, um dos países que retém um dos sistemas financeiros mais robustos do planeta Terra, com dezenas de bancos muito importantes, que é um dos maiores beneficiários industriais do café e do chocolate, que beneficiam esses dois produtos, e aportou uma oferta de $10 milhões. Gente, $10 milhões é o que um banco na Suíça gera, sei lá, em um minuto de recursos aplicados no mercado financeiro. É ridículo. Com certeza, Juliano, e acho que a gente vai ter muita cópia aí pela frente, tem também cobranças em relação aos super ricos, né, aos bilionários, isso está muito em alta nas discussões também. A gente vai voltar a se falar muito em breve, bom trabalho para você aí em Belém, logo logo a gente volta a conversar. Obrigada, Juliano. Obrigado, Gabi. Eu que agradeço por estar aqui com vocês no Em Detalhes. A gente vai estar em qualquer momento na programação do ICL, trazendo mais novidades. Um abraço. É isso, Juliano. Agora a gente segue aqui para te trazer um recado de um curso de pós-graduação novo que o ICL está trazendo no dia 27 de novembro. Vai ser uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a nossa estreia, para te explicar tudo sobre esse novo curso em Teoria Crítica da Sociedade. Então, nesse dia, nesse evento de estreia, a gente vai te apresentar o nosso corpo docente, os nossos professores. Tem nomes como Vladimir Safatli, o Rafael Valim, Elia Jabur, Lindener Pareto, nosso professor Lindener, também o Gessé Souza, por aí vai, tem muita gente boa, Márcia Tiburi também entre os professores. Então você vai poder acompanhar o que você vai encontrar de novidade na nossa pós-graduação e também fazer ali a sua inscrição com condições especiais para quem assistir. Então, vai lá em detalhesdesério.com.br, que aí você apoia o nosso programa e também se inscreve nessa nova pós que vem aí com tudo. A gente segue aqui na nossa programação, para você que me assiste pelo YouTube, vem na sequência o Mercado e Investimentos, depois o Rolê ICL e você pode também ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Sim, o ICL está lançando a primeira pós-graduação do país dedicada ao marxismo e aos seus caminhos no mundo de hoje. É ousado, é revolucionário. Imagina o que os extremistas vão achar disso.
Eu quero te convidar para um evento de graça e online, onde vamos revelar os professores, as aulas e todas as novidades. Dia 27 de novembro, quinta-feira, 20 horas. Participe e aproveite as condições especiais do lançamento. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.